Fala povos e povas desse Brasil, como que vocês estão? Resolvi fazer esse vídeo especialmente para você que deseja estudar fora, quer conquistar uma bolsa de estudos no exterior e já sabe que um dos requisitos é o teste de proficiência de inglês. A grande questão é, muitos de vocês têm me perguntado qual é o melhor teste? Qual que é aquele mais acessível que funciona para minha realidade? É exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica ligado e bora entender qual que é o melhor, não para os outros, para você. Tamo junto! Bora lá falar sobre os testes de inglês, listei alguns aqui pra gente hoje: TOEFL, IELTS, TOEIC, os testes do Cambridge, que tem o FCE e o CAI, e o Duolingo English Test, que ficou bastante famoso em 2020, que algumas universidades aí começaram a considerar, algumas bolsas também. E eu sei que a gente já falou bastante sobre inglês, sobre TOEFL, sobre essas provas aqui no canal, mas eu nunca tinha feito antes uma comparação pra gente entender qual que é o melhor pra gente. Fica ligado, inclusive, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, que isso ajuda bastante a gente a disseminar o nosso conhecimento aqui no YouTube. Bora lá, começando aqui pelo TOEFL, que é o nosso queridinho, é a prova mais popular dentre todas estas aqui. E por ser a mais popular, ela tem um ponto positivo que faz ela sair muito na frente em relação às outras. Tem maiores fontes de material na internet pra gente estudar. TOEFL tem mais simuladores, TOEFL tem mais sites, blogs, cursos, programas, mentorias, informações de como fazer a prova, como ter uma boa estratégia, mais vídeos no YouTube sobre o assunto. E não é à toa, porque dentre todas as provas o TOEFL é o mais utilizado no mundo inteiro, de países da Ásia, Europa, Oceania, América, em todos os cantos mesmo. Além de ser requisito de muitas bolsas e de muitos programas estudantis, desde high school a community college, de faculdades, universidades, mestrados, doutorados, PhDs e etc. Tudo que a gente já viu nos outros vídeos do canal, que a gente fala na mentoria M60 e que a gente sempre repete nas nossas aulas gratuitas de domingo, que são os Povo Talks, que vocês já estão acostumados. Bora falar sobre o IELTS, que é a segunda prova mais popular do mundo. Inclusive, praticamente não existe diferença entre TOEFL e IELTS. As diferenças são mínimas. Talvez o IELTS seja um pouquinho mais popular em países como Inglaterra, mas é um detalhezinho técnico que acaba não afetando a sua aplicação. Então, entre TOEFL e IELTS, pode escolher qualquer um dos dois que vai dar bom no final. Apesar de ela ser uma prova não tão popular quanto o TOEFL, ela ainda assim é aceita no mundo inteiro e é super comum quando a gente vai ler a lista de requisitos de universidades e de bolsas de estudos, estará lá: nos envie o TOEFL ou o IELTS. O IELTS acaba tendo ligeiramente menos materiais de estudos na internet, menos simuladores, menos livros, menos fontes de informação, e a prova ela tem uma pequena diferença. Toda a prova é padronizada e corrigida por uma inteligência artificial. Por isso que eu sempre falo para vocês que vocês não precisam se preocupar com sotaque, né? Se você tá com sotaque muito brasileiro e tal, porque isso não faz a menor diferença para a inteligência. Eles querem saber se você está falando certo, se está fazendo sentido, está tendo coerência e etc. No IELTS tem uma pequena diferença, porque a parte de listening, ouvir em inglês, e de speaking pode ser feito com um instrutor. Você vai conversar com uma pessoa real e essa pessoa vai estar com o papelzinho te dando nota, ao contrário do TOEFL, que é a inteligência artificial que vai fazer isso. Essa é a principal diferença entre as provas. O que eu geralmente recomendo é: você tem uma necessidade e facilidade de conversar com pessoas, vai fazer o IELTS. Você tem vergonha ou você está mais acostumado a treinar sozinho no seu quarto, com simuladores, livros, etc., sem outras pessoas em volta, vai fazer o TOEFL. Terceira prova aqui, TOEIC. Essa daqui ela foi muito usada em campanhas de marketing de escolas e até agências de intercâmbio no passado. E aí muita gente vendia o combinado: você pode fazer o curso de inglês, se você fechar 3 anos você vai ganhar o TOEIC de graça para você fazer. Só que a grande questão é que ele não funciona em praticamente nada quando a gente vai aplicar para uma bolsa ou para estudar fora. A grande maioria das universidades dos países ao redor do mundo nem considera como uma prova oficial. Ou seja, você pode fazer, só que você não vai conseguir enviar para ninguém, não tem um valor acadêmico lá fora. Por outro lado, em algumas instituições e até consulados de alguns países do mundo, eles recomendam o TOEIC para a parte profissional, mas a demanda é bem menor do que TOEFL e IELTS. Continuando aqui de uma maneira muito semelhante ao TOEIC, a gente tem as provas do Cambridge, o FCE
e o CAE, o CAE, e que vem na mesma pegada. Muitas instituições de inglês, muitas instituições, agências de viagem, intercâmbio, fechavam um pacote, 40 mil reais para você fazer um intercâmbio em tal lugar, e se você fechar, você vai ganhar uma prova do CAE, a gente vai pagar essa prova para você. Só que, atualmente, quando a gente pega os processos de ir para fora, estudar fora, bolsas, etc., elas praticamente não são requeridas e nem utilizadas. São raras as instituições e os países do mundo que aceitam da mesma forma que o TOEIC. Apesar de, nesse caso, o FCE e o CAE ser um pouquinho mais popular na Europa, a gente tem mais universidades, por exemplo, da Inglaterra, do Reino Unido, que acabam aceitando. Mas estas mesmas instituições também aceitam o TOEFL e o IELTS. E por último, um que tem se tornado o queridinho da galera, o Duolingo English Test, que está cada vez mais conquistando o coração do Sensei Tomoto. É uma prova que é bem mais barata que as outras e só aqui a gente já poderia aumentar o ranking dela, né? Nessa classificação que a gente está fazendo. Ela é uma prova mais rápida, então não vai exigir tanto tempo de você sentadinho, concentrado, com a bunda na cadeira ali fazendo a prova. E ela também é ligeiramente mais fácil, ligeiramente, não é tanta coisa assim também. E outra coisa que eu acho bem legal é que depois de 2020, cada vez mais ela tem se popularizado. E as universidades e as bolsas de estudos cada vez mais têm aceitado o Duolingo. Ainda não são todas do mundo e nem todas de países mais populares que vocês gostam pra caramba, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, mas cada vez mais ela tem sido aceita e as principais universidades do mundo já estão aceitando em seus processos seletivos. Ao mesmo tempo, esse é o maior ponto fraco do Duolingo. Apesar de ser aceita por várias, ela ainda não é aceita pela maioria e não é como o TOEFL e o IELTS, que aceitam em praticamente todas elas. Ou seja, para decidir qual dessas provas é melhor para você, você vai precisar ser extremamente estratégico e olhar para a tua vida, para qual país você vai aplicar, para quais universidades nesse país você vai aplicar e conferir os requisitos. Cara, vou aplicar para 12 universidades nos Estados Unidos, as 12 aceitam Duolingo? Minha opinião, vai sem dó. Pula de cabeça nisso que vai dar bom. Tenho 12 universidades, 9 aceitam o Duolingo. Vamos refletir. Será que faz sentido trocar as outras 3? Será que é estratégico manter só essas 9 e aplicar para elas? Como que tá? Poxa, Sensei Tomoto, fiz uma lista aqui de 15 universidades, algumas no Canadá, outras na Inglaterra, e menos de 3 aceitam o Duolingo. Então aí a gente tem a decisão de ou a gente ignora essa college list e monta outra, até porque se você montou essa lista você tem elas como faculdade do sonho, que estrategicamente fazem sentido para você passar e etc. Ou você faz o TOEFL e o IELTS, que por padrão já vai ser aceito. Sensei Tomoto, então você está falando que se for para estudar fora, conquistar bolsa de estudos, nem compensa pensar no TOEIC, FCE, CAE, etc. Exatamente isso. Não gaste o seu tempo com elas. TOEFL e IELTS, um dos dois, ou Duolingo, se as universidades que você estiver aplicando já estiverem mais atualizadas e aceitando. Beleza? Me conta aqui embaixo qual desses testes faz mais sentido para você, que eu vou pegar o mais votado, que vocês mais falarem, para gravar um outro vídeo entrando um pouquinho mais a fundo e desconstruindo essa prova, dando mais dicas, mais sugestões para vocês. Tamo junto, até a próxima. Valeu!